Olá, hoje o tema é aceitação e amor, e mais especificamente é autoaceitação e amor próprio. Este é um tema que já queria partilhar há algum tempo, mas não tive oportunidade. Agora finalmente consegui ter tempo. A inspiração para este vídeo foi crescendo ao longo de algumas semanas e aqui estou eu para partilhar a minha opinião sobre aceitação e amor. Há duas forças básicas que gerem todo o universo, toda a nossa vida no universo. Elas são o medo e o amor. São as forças opostas. Todas as emoções negativas, todas as situações, toda a realidade negativa está de alguma forma ligada ao medo. O medo manifesta-se de várias formas. Então, tudo aquilo que nós sabemos como raiva, como tristeza, qualquer coisa tem a origem ou a consequência no medo. Já o amor também é uma força super poderosa, é a força mais poderosa que existe, é o que nos move, mas é algo que tem que ser cultivado, tem que ser trabalhado e percebido um pouco mais, né? Nós crescemos, ou muitos de nós crescemos a ouvir que temos que amar o próximo. Nada de errado com isso, né? Mas como é que podemos amar o próximo sem ter amor próprio? E para que nós possamos amar a nós mesmos, é importante, antes de mais, aceitar o que somos, quem nós somos, como somos, a todo momento. O que acontece é que, durante o processo de condicionamento, nós somos ensinados que algumas partes em nós não estão certas, não são boas. E o que temos que fazer é mudar e alcançar certos ideais. O ideal parece algo muito valioso, muito bonito, mas cria uma tensão entre aquilo que é e aquilo que gostaríamos que fosse. Mas as coisas são como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Por exemplo, se você não aceita que de dia esteja claro e à noite escuro, a realidade não vai mudar pelo fato de você aceitar ou não. O que acontece é que, se você não aceita, então está a causar sofrimento em si mesmo, causar tensão, causar negatividade no geral. Porque a realidade é uma e você gostaria que ela fosse outra. E o que acontece é, a partir do momento em que você aceita que de dia deve estar claro, de modo geral, e à noite escuro, então a realidade também não muda, mas você muda. A negatividade que estava a criar é dissolvida. E o mesmo acontece com todas as suas qualidades, aquelas que considera positivas e aquelas que considera negativas. Elas são o que são, quer você aceite ou não. Mas não é fácil. Não é fácil porque é um processo que começou desde criancinhas. Diziam, não faz isto, faz aquilo, isto não dá certo, isso é errado. E nós temos emoções básicas e naturais que muitas vezes não são compreendidas e são condenadas. Como a raiva. A raiva é uma emoção que nos ajuda a sobreviver. É, faz parte do nosso lado animal, do nosso lado instintivo. Faz parte da sobrevivência. E sem a raiva, se calhar, a espécie humana não teria sobrevivido. Muito provavelmente não teria sobrevivido até os dias de hoje. O que acontece é que ela surge e depois é condenada. Em vez de se ensinar a criança como observar e como transformar essa emoção, essa energia, a criança é ensinada a rejeitar, a condenar essa energia que ela tem naturalmente. Portanto, surge autorrejeição. Rejeita-se um aspecto e depois mais um, e depois mais um, e sem sabermos, temos metade pelo menos do nosso ser, ou mais, em casos piores, que é rejeitado, que não é aceito por nós mesmos. Então, eu pergunto, como é que você pode amar algo ou alguém que você rejeita?
Não é possível, né? Se você rejeita a si mesmo, não tem como se amar. E se você não se ama, não tem como amar os outros. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu tenho uma nota de 100 meticais, ou 100 dólares, seja o que for, se eu quiser, se estiver ao meu alcance, eu posso dar os 100 dólares ou os 100 meticais. Mas se eu não tenho dinheiro algum, então como é que eu poderei dar uma coisa que eu não tenho? Você vai dizer, é impossível. Então como é que posso amar o próximo? Como é que posso amar o meu semelhante se não tenho amor por mim mesmo? Intelectualmente isto é muito fácil de perceber, é muito fácil de concordar, mas não basta só concordar com a ideia, temos que implementar. Toda teoria sem prática é nula, é inválida. Então, a minha sugestão é, olhe para si aqueles aspectos que você acha que são menos aceitáveis, menos positivos e aceite-os, por piores que eles pareçam. Por piores que eles pareçam, aceite-os. Assim, você poderá aceitar o seu ser como ele é. Porque não há uma moeda de um lado só. Toda moeda tem dois lados. E todo ser também tem duas energias. Uma que nós consideramos positiva e outra que nós consideramos negativa. Mas elas não se contradizem. Na verdade, elas se complementam. Elas completam uma a outra. Como é que poderíamos conhecer o dia sem conhecer a noite? Não teríamos um conceito de dia se não houvesse a noite. A noite é tão essencial como o dia, para que haja um ciclo completo, um ciclo saudável. E o mesmo ciclo já existe em nós, mas o que acontece é que a nossa atitude em relação a ele é muitas vezes negativa, por causa do nosso condicionamento, por causa da nossa programação mental, por causa da nossa sociedade, da nossa cultura. A ideia não é agora que nós nos voltemos contra a sociedade, contra a cultura. Muito pelo contrário. É agradecer pelos ensinamentos e trabalhar em nós mesmos. No sentido de aceitarmos os aspectos que nós consideramos menos positivos e o que for possível transformar, transformamos a partir de um espaço de aceitação, um espaço de amor. Aquilo que não for possível, não é possível. Você pode chorar, pode gritar, pode fazer o que quiser. O que não é possível transformar, não é possível transformar. Mas tudo no universo transforma-se. Cedo ou tarde, o que nós temos que fazer é desenvolver essa autoaceitação. Então, não importa se você pertence a uma religião ou outra, ou não pertence a nenhuma religião, independentemente da sua cultura, da sociedade em que se encontra, da sua raça, da sua orientação sexual, da sua nacionalidade. E a lista continua. As pessoas vão começar a aceitar-nos a partir do momento em que nós aceitamos a nós mesmos. Porque nós comunicamos uns com os outros não apenas verbalmente, mas energeticamente. Então, se dentro de você tem uma energia de rejeição, uma energia de condenação por si mesmo ou pelos outros, os outros vão captar essa energia. Consciente ou inconscientemente, elas vão se sentir repelidas por essa energia. Então, se você não se aceita, claramente que as pessoas à sua volta não o aceitarão. E depois o que vai acontecer é que você vai pensar, já viu? Eu não me aceito, tenho razão para não me aceitar, porque os outros também não me aceitam. Mas, se você começar a mudar a sua atitude em relação a si mesmo, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu não peço que acredite, que confie na minha palavra, mas que experimente. Você pode pensar, eu aceito tudo em mim, eu amo tudo em mim, mas dê mais uma olhada e vai ver que não é bem assim. E um conselho para desenvolver amor próprio, além da autoaceitação, que é a base, é começar a cuidar melhor de si. Se você tem problemas com aparência, não aceita a sua aparência, tem uns quilos a mais ou a menos,
alguma coisa a mais ou a menos. eh, então, veja-se alguma forma saudável, amorosa, de cuidar de si. Talvez uma alimentação mais saudável, mais exercício físico ou menos exercício físico. Olhe para si e veja qual é o seu caso, qual é a sua necessidade. E o resto, aceite. Se não for possível, aceite, aceite e aceite. E aceite mais uma vez. E quando esquecer de aceitar, volta a lembrar-se que é importante. Porque sem nos aceitarmos, não vamos cultivar um amor que nos vai guiar na nossa jornada. Se nós olhamos para nós e sentimos uma falta de valor por aquilo que nós somos, não tem como nós ajudarmos a nós mesmos a progredir. Porque vamos achar que não vale a pena. Porque para que melhorar uma coisa que não tem remédio? Mas tem remédio, sim. Na verdade, você não precisa de remédio. Porque você é perfeito como é. Você tem que se lembrar disso. Isso não significa que agora tem que se tornar obcecado por si mesmo. Tem que se tornar narcisista e convencido. Uma boa carga de autoestima é sempre bom, mas tudo com seu equilíbrio, não é? Então, não fique nem num extremo nem no outro. Brinque assim, faça um balanço na sua vida, né? Ah, e uma coisa, um perigo grave é a comparação. Porque nós, muitas das vezes, ah, levamos o nosso valor, ou medimos o nosso valor consoante os outros. Os outros são a nossa referência. Se eu tenho mais dinheiro que o outro, eu me sinto bem. Se tenho menos dinheiro, eu me sinto mal. Se for assim, você nunca vai estar satisfeito, porque sempre haverá alguém mais rico, mais belo, aparentemente mais inteligente, aparentemente mais famoso, aparentemente mais feliz e por aí em diante. Então não se compare. Não precisa. Você é um ser único. Todos nós somos seres únicos. Mas para poder reconhecer isso, você tem que ir para o seu interior. Para poder conhecer o seu valor, o seu amor, é preciso que vá para dentro, né? E procure um bocadinho. Está lá. Para terminar, a história de um mendigo que vivia sentado por cima de um baú e ficava toda a vida a pedir esmola, a pedir algum dinheiro. E as pessoas passavam, alguns davam, alguns não davam, como é normal. Até que alguém chegou um dia e perguntou: Você está sentado nessa caixa? Há quanto tempo está aí? Ele disse: há anos. Encontrei esta caixa há anos que eu uso ela para me apoiar, para me sentar. E o que tem aí dentro? Perguntou o homem que passava. O mendigo disse: não sei, eu nunca abri a caixa. E ele disse: não, nunca abriu. Ah, abra, né? E veja o que tem na caixa. Então, o mendigo abriu a sua caixa e descobriu que ela estava repleta de ouro, de riquezas infinitas. Infinitas não, mas muita riqueza. E tornou-se um homem rico. Esta história é uma metáfora para a maior parte de nós. Nós temos um tesouro enorme. E no nosso caso é infinito mesmo. Uma capa. E desculpem. O que nós temos que fazer é ir para dentro e abrir a caixa. A caixa está cheia de amor. Está cheia de alegria. Está cheia de tudo de bom e do melhor. Mas temos que olhar para dentro e temos que aprender a aceitar. E com isso é tudo. Espero que gostem, espero que beneficiem. Eu decidi partilhar este vídeo porque foi assim que começou a minha jornada, vamos dizer, espiritual. Com autoaceitação e para o autoconhecimento, né? Então, fique bem e até a próxima.